7ª Legislatura. Saúdo o vice-presidente Relho, secretário Gerson, senhoras vereadoras, senhores vereadores, e a Sabrina ao Márcio, que nos assessoram nessa noite, e também aos munícipes que nos assistem em seus lares. Solicito ao secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 39/2020, sessão ordinária. Aos 23 dias do mês de novembro do ano de 2020, com início às 18h30, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, situada na Avenida Lauro Miller, número 249, segundo andar, centro. Realizou-se a 39ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 7ª Legislatura, tendo-se deliberado o que segue. Invocando a bênção de Deus, a presidente da Câmara, vereador Isolde Urpental, declarou aberta a presente sessão. Saudou os componentes da mesa, vereadores, funcionários da Câmara e público que acompanha a sessão em suas casas. Na sequência, o secretário fez a leitura da ata da sessão anterior. A mesma foi aprovada. Passou-se, então, para a leitura do material que compõe o expediente. Recebido o convite da União dos Vereadores do Brasil, terminada a matéria que compõe o expediente, a presidente passou a sessão para o pequeno expediente. Fez uso da tribuna o vereador Evelácio Laidov, saudou a todos e fez alguns comentários sobre sua participação na política do município desde sua emancipação e prestou um pequeno agradecimento a toda a população que lhe confiou seu voto, bem como na prefeita Liane e no vice Huguim, que conseguiram sua reeleição. Em seguida, fez uso da tribuna o vereador Marcos Weimer, que saudou a todos e também deixou seus agradecimentos à população que lhe confiou o seu voto. Parabenizou os colegas eleitos e a prefeita Eliana e o vice Huguim, que foram reeleitos. Em seguida, fez uso da tribuna a vereadora Gladys Irene, que saudou a todos e também agradeceu os votos que lhe foram confiados, desejou sucesso à prefeita Eliana e o vice Huguim. Em seguida, fez o uso da tribuna a vereadora Liane Doersbach, que saudou a todos e agradeceu pelos votos recebidos que lhe possibilitaram a reeleição. Não tendo mais pronunciamentos, a presidente passou a sessão para a ordem do dia. Em apreciação, indicação número 05/2020, de autoria da vereadora Gladys Renner, sugerindo que seja instalado em Canhada Grande um parque infantil para a prática de lazer das crianças. A vereadora Gladys fez a justificativa e solicitou o apoio dos colegas para aprovação. O vereador Evelácio Laidov parabenizou a colega pela iniciativa e destacou a importância desse pedido. Colocada em votação, a indicação foi aprovada pela totalidade dos senhores vereadores. Terminada a matéria da ordem do dia, a presidente passou a sessão para o grande expediente. Fez uso da tribuna o vereador Felipe Patzlaff, que saudou a todos, e sobre o pleito eleitoral que aconteceu no último dia 15, agradeceu a todos que lhe confiaram o voto, permitindo sua reeleição. Disse que precisam trabalhar em prol das demandas da população e espera que tenha bastante diálogo entre os colegas eleitos, podendo definir as prioridades do município com êxito. Em seguida, fez uso da tribuna o vereador Núcio Ribinich, que saudou a todos e fez um agradecimento a toda a população que lhe confiou seu voto. Desejou sucesso à prefeita Eliane e o vice Huguim, nesses próximos 4 anos de mandato. Em seguida, fez uso da tribuna o vereador Evelácio Laidov, que saudou a todos e solicitou o envio de um ofício ao deputado estadual, Altair Silva, manifestando os mais sinceros agradecimentos pelo repasse de um ônibus escolar e à deputada estadual Ângela Min, pelo repasse de um recurso especial extra no valor de R$130 mil para aquisição de equipamentos no setor da agricultura. Colocado em votação o envio do ofício, foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Em seguida, fez uso da tribuna a vereadora Isolde Urpental, que saudou a todos e solicitou o envio de um ofício ao setor de infraestrutura para que sejam feitas melhorias no acesso à propriedade do senhor Manuel de Melo, na comunidade de Linha Pintado, pois a mesma se encontra em situações precárias. Colocado em votação, o envio foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. A vereadora Isolde deixou o seu agradecimento a todos que depositaram o voto em sua coligação para o pleito no último dia 15 e a todos que se empenharam durante a campanha. Não tendo mais pronunciamentos, a presente sessão foi encerrada. A presidente convidou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 25 de novembro, com início às 18h30 no mesmo local. Esta ata está em discussão.
Não havendo discussão, coloco em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovada pela totalidade, senhores vereadores, a ata da sessão anterior. Solicito ao secretário a leitura do material que compõe o expediente. Mensagem número 22, de 25 de novembro de 2020, da Prefeita Municipal à Câmara Municipal de Vereadores. Senhora Presidente, projeto de lei complementar número 05/2020 dispõe sobre a adoção em caráter excepcional da classificação final do processo seletivo edital de processo seletivo número 06/2019, de 30 de setembro de 2019, realizado para o ano eletivo de 2020, objetivando o recrutamento de pessoal para o exercício transitório das funções especificadas para o ano letivo de 2021. Justificativa. Submetemos à apreciação dos nobres edis o presente projeto de lei, que tem a finalidade de prorrogar o processo seletivo número 006/2019 para o ano de 2021. Tal prorrogação se faz necessária, tendo em vista a contínua necessidade de professores e demais servidores para o preenchimento transitório de vagas na Secretaria de Educação e as dificuldades que o momento de pandemia do Covid-19 traz para a realização de novos processos seletivos de provas e títulos. Isto porque, a depender do grau de risco em que a região da MAU estiver classificada, haverá limitações de ocupação de espaços públicos, o que importa maior demanda de salas e pessoal necessária para a condução do processo sem que haja aglomerações. Também é preciso considerar que integrantes dos grupos de risco poderão ter sua participação prejudicada ou, caso participem, estarão expostos ao risco de contágio. Da mesma forma, os demais envolvidos também estarão expostos, o que pode vir a se tornar um problema de saúde pública. A realização do processo seletivo, mais especificamente de prova objetiva, implica maior custo para a administração municipal, pois tradicionalmente há grande número de inscritos. Em consequência, maior a necessidade de pessoal para a aferição de temperatura, fiscais de salas, etc. Também é preciso considerar que a situação pandêmica mantém-se em contínua estabilidade, com variações constantes no mapa de risco potencial no estado e região, de forma que não se garante uma segurança para a realização de provas presenciais. Desta forma, solicitamos o empenho dos nobres edis para a aprovação desta proposição em regime de urgência. Atenciosamente, então, quem assina é a Prefeita Municipal Liane Capp-Schmidt. Da Caixa Superintendência Regional Oeste de Santa Catarina, ofício número 1763/2020, de 25 de novembro, a Sua Excelência, Senhora Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arabutã, com cópia para Sua Excelência, a Senhora Liane Capp-Schmidt, Prefeito Municipal. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhora Presidente, notificamos a Vossa Extrema o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio em 23/11/2020, no valor de R$ 382.000, na conta vinculada ao contrato de repasse número 894377/2019, operação 106.833.577, firmado com o município de Arabutã, assinado em 31/12/2019, no âmbito do programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto pavimentação de vias públicas municipais a serem executadas no loteamento Nicolau Petri e na área central. Segundo, informamos que o valor de contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada após a solicitação de desbloqueio para que os rendimentos de aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos de repasse. Respeitosamente, então, gerente da filial Denise de Souza dos Santos e superintendente regional Renato Scalabrin.
Câmara Municipal de Vereadores, moção de apelo número 03/2020. Os vereadores que esta subscrevem apresentam à mesa diretora para que seja submetida à apreciação e que, após aprovada em plenário, apresente moção de apelo, seja encaminhada à senhora Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Daniela Cristina Reime, governadora do Estado de Santa Catarina, Ricardo de Gouveia, secretário do Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, conforme os seguintes fatos e fundamentos. Considerando a forte estiagem que atinge com maior intensidade as regiões oeste, meio-oeste e extremo-oeste do nosso estado, vem causando grande prejuízo aos agricultores. Considerando que as atividades agropecuárias estão tendo forte impacto com a forte estiagem, causando prejuízos diários e as percas crescem rapidamente e sem previsões de chuva significativa nos próximos dias. Considerando que estamos enfrentando escassez de água para o consumo humano e principalmente para o consumo animal, estando há vários meses com poucas chuvas, reduzindo drasticamente as reservas de água nas propriedades rurais. Considerando que a estiagem está trazendo prejuízos incalculáveis às famílias do campo, tendo dificuldades financeiras em função dos altos custos de produção, a falta de chuva compromete de forma considerável a produção de grãos e crescimento das pastagens, ao ponto de já existirem propriedades com dificuldade de disponibilidade de alimento para o seu plantel. Considerando que neste cenário entende-se ser urgente a intervenção do governo estadual e federal a fim de disponibilizar toda a forma de auxílio possível aos nossos agricultores, diante do cenário dramática e histórica em que assola a nossa região, devido à falta de alimentos e água para os animais, possivelmente desencadeamento de questão sanitária por morte de animais por falta de comida, desencadeando a paralisação de atividades agrícolas da região. Por todos esses fundamentos, solicitamos para que Vossa Excelência envie um esforço na adoção das medidas ora sugeridas, bem como na criação de políticas públicas de auxílio emergencial aos agricultores que sofrem os efeitos da estiagem na região. Nesses termos, esperamos diferimento. Arabutão, 25 de novembro de 2020, então, atenciosamente, quem são os proponentes da moção de apelo número 03/2020 são os vereadores da bancada MDB, vereador Felipe Patzlaff, vereador Gerson Artifão, vereador Hélio Leite, vereadora Isolde Dulce Churu Pental e vereadora Eliane Gessi Laux Dores Barco. Terminada a matéria, acompanho material de expediente, senhora presidente. Não havendo mais material de expediente, passo a sessão para o pequeno expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até 5 minutos. Com a palavra, então, o vereador Núcio Ribani. Quero saudar a presidente dessa casa, Isolde, o vice-presidente Hélio, o secretário Gerson, os colegas vereadores e vereadoras, os funcionários dessa casa e quem nos assiste em seus lares. O que me leva hoje à tribuna é muito preocupante, a estiagem do nosso município. Eu estive hoje com o representante da IPAGRE, o diretor da Agricultura, e eles me passaram uns relatos da situação do nosso município.
A gente sabe que não é só no nosso município a estiagem, ela abrange todo o oeste de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, uma parte do Paraná, e está preocupante muito mesmo na questão da água e na questão da produção dos nossos agricultores. Eu vou passar mais ou menos uma perda, que foi feito o levantamento pela IPAGRE junto com a agricultura do nosso município. Está estimado hoje, mais ou menos na produção de milho, 1.368.000. Na produção de silagem chega a 3 milhões. Na produção de leite chega a 1.534.000. Essa mais ou menos dá 5.902.000 o prejuízo mais ou menos levantado até dia 5 de novembro. Agora falta ainda de 5 de novembro até fim do mês, eles vão fazer outro levantamento. Isso é muito preocupante, com certeza vai refletir no ano que vem na nossa economia, e com certeza nós também temos que pedir à nossa população, não tem praticamente mais água no nosso interior. Nós temos hoje, tem famílias que não têm água para consumo humano. Isso é muito sério. Eu peço assim para as famílias se reunir. Se tem um vizinho que não tem água, se dê pelo menos água para consumo humano ou para tomar um banho. Nós temos que abraçar essa causa todo mundo junto. A gente vê que é preocupante em todo o sul do Brasil e nós temos que também cobrar um pouco mais dos nossos representantes. Até a bancada do PMDB fez uma moção, então de parabéns. Eu acho que todos os vereadores têm que se empenhar nessa situação que o nosso município está passando. Nós temos que cobrar dos nossos deputados, do nosso governador do estado e até do nível federal. E também um pouco das empresas, das agroindústrias. Elas também têm que ser chamadas para uma reunião de emergência e participar para resolver esse problema com nossos agricultores. Porque o município não consegue, pela demanda que tem hoje, suprir. Eu acho que todo mundo tem que abraçar essa causa juntos. Seria mais ou menos isso, presidente. Obrigada pelas informações do vereador Núcio. E continua livre por até 5 minutos para o vereador queira se pronunciar. Não havendo mais vereador queira se pronunciar, passo a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário a leitura do material que a compõe. Em votação, moção de apelo número 03/2020. Os vereadores que essa subscrevem apresentam à mesa diretora para que seja submetida à apreciação e que, após aprovada em plenário, apresente moção de apelo, seja encaminhada à senhora Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Daniela Cristina Reiner, governadora do Estado de Santa Catarina, Ricardo de Gouveia, secretário do Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, conforme os seguintes fatos e fundamentos. Considerando a forte estiagem que atinge com maior intensidade as regiões oeste, meio-oeste e extremo-oeste do nosso estado, vem causando grande prejuízo aos agricultores. Considerando que as atividades agropecuárias estão tendo forte impacto com a forte estiagem, causando prejuízo diário e as percas crescem rapidamente e sem previsões de chuva significativa nos próximos dias. Considerando que estamos enfrentando escassez de água para o consumo humano e principalmente para o consumo animal, estando há vários meses com poucas chuvas, reduzindo drasticamente as reservas de água nas propriedades rurais. Considerando que essa estiagem está trazendo prejuízos incalculáveis às famílias do campo, tendo dificuldades financeiras em função dos altos custos de produção, a falta de chuva compromete de forma considerável a produção de grãos e crescimento das pastagens, ao ponto de já existirem propriedades com dificuldade de disponibilidade de alimento para o seu plantel. Considerando que nesse cenário entende-se ser urgente a intervenção do governo do Estado federal
a fim de disponibilizar toda a forma de auxílio possível aos nossos agricultores, diante do cenário dramática e histórica em que assola a nossa região, devido à falta de alimentos e água para os animais, possivelmente desencadeamento na questão sanitária por morte de animais por falta de comida, desencadeando a paralisação atividades agrícolas da região. Por todos esses fundamentos, solicitamos para que Vossa Excelência envie um esforço à adoção às medidas ora sugeridas, bem como na criação de políticas públicas de auxílio emergencial aos agricultores que sofrem os efeitos de estiagem na região. Nestes termos, esperamos deferimento. Então, em votação, a moção, os proponentes são os vereadores da bancada do MDB, conforme lido anteriormente. Com a palavra, então, o vereador Felipe para fazer a defesa. Então, senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, solicito apoio aqui para aprovação da moção de apelo número 3. Nós vivemos um momento muito difícil. O Canal Rural fez uma reportagem, a estiagem mais comprometedora dos últimos 50 anos, então essa geração aqui não viveu ainda um momento tão difícil. A cadeia produtiva é muito mais significativa do que 50 anos atrás, com certeza. De longe, isso pode estar sendo comprometida. O Núcio apresentou alguns números, mas é difícil prever, porque não se sabe ainda o que está por vir. O que nós queremos com a moção? Que o governo não feche os olhos, né? Que o governo olhe para os agricultores, para os produtores e crie uma espécie de auxílio emergencial. Também porque com a paralisação da economia se criou o auxílio para as atividades econômicas. Agora, o agronegócio é uma atividade econômica responsável por grande parte da produção do nosso país, do nosso estado. Ela não pode ficar de lado. Então, não sabemos que rumo vai tomar. Com certeza as produções vão ser comprometidas se não tivermos chuvas nos próximos dias e teremos com certeza um 2021 bem complicado. Tem produtores já, todo mundo presenciou isso no interior, produtores se desfazendo de animais, isso tudo vai fazer falta lá na frente. Hoje, frigoríficos deixando de abater por falta de água. Então, a situação ela é extremista. Nós pedimos que o governo olhe com bons olhos para essa atividade aqui, que dê um jeito que não deixe na mão. Solicito o apoio de vocês em nome da bancada do MDB. E continua a discussão. Não havendo mais vereador queira discutir, coloco em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Está aprovado pela totalidade dos vereadores e será, então, encaminhado para os órgãos competentes. Que, com certeza, essa moção é uma questão bem real que nós estamos passando, como o vereador Felipe já colocou, que está se correndo o risco de parar as agroindústrias e como os alojamentos serem interrompidos, animais serem abatidos antes de atingir o seu peso ideal, tudo isso já reflete em prejuízo, sem contar o prejuízo da safra de milho, que a primeira safra foi completamente já comprometida, que não tem como o agricultor estar colhendo alguma coisa, mas investiu e perdeu todo o seu investimento e mais a sua mão de obra. Então, estamos diante de uma situação bem difícil, mesmo no nosso meio rural. Então, a moção foi aprovada pela totalidade dos senhores vereadores e será encaminhada aos órgãos competentes. Terminada a matéria, acompanha a ordem do dia, senhora presidente. Não havendo mais matéria de ordem do dia, passamos a sessão para o grande expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até 10 minutos. Nenhum vereador quer se pronunciar?
Não havendo mais nada para se tratar, dou por encerrada a presente sessão e convido os colegas para a próxima sessão ordinária, dia 7 de dezembro, segunda-feira, neste mesmo local e horário. Uma boa noite a todos.